Olá, prezados e prezadas. Aqui quem fala é o professor Alexandro Bilar e esta aula é para a disciplina Ética e Responsabilidade, Ética Profissional e Responsabilidade Socioambiental, do curso de Bacharelado em Administração da Unidade Acadêmica de Serra Talhada da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Espero que todas e todos estejam bem. No ambiente virtual de aprendizagem, no AVA, constará este vídeo, esta videoaula, mais o material de apoio. Por gentileza, leiam lá as instruções. Haverá também o fórum, onde constarão perguntas para que nós façamos uma interação assíncrona e possamos comentar, discutir os conteúdos que agora vamos trabalhar. Ok? Vamos lá. Eu vou compartilhar a tela de uma apresentação que a gente criou com todo carinho para que nos guiemos. Ok? Então, o tema principal de hoje, desse nosso encontro, tema esse indispensável para os profissionais de administração, é um questionamento, na verdade. Por que estudar ética em administração? Entendo que esse questionamento responde aí a motivação da existência desta disciplina, né? Em especial no nosso curso. Por que é que você acha importante estudar ética, especialmente para o caso de futuras e futuros profissionais de administração? Houve uma evolução, naturalmente, da ética empresarial, né? Então, com a Revolução Industrial, no final do século XVIII, surgiu a máquina a vapor, né? A fábrica, houve grandes modificações tecnológicas, e nesse binômio organização, trabalho, máquina, trabalho, né? Então, nesse cenário, onde houve um exponencial aumento da produção, começaram, obviamente, a surgir alguns questionamentos éticos. Então, o que é mais valioso para a empresa? Os seus colaboradores, os seus trabalhadores, ou os bens necessários para trabalhar? A iniciativa, o trabalho ou a subordinação? Veja, todos esses são questionamentos éticos, né? Na aula anterior, vimos que a ética nada mais é do que a ciência da moral. A ética, ela vai fazer esses questionamentos sobre as normas em vigor, né? É uma ciência que se propõe a fazer essas indagações. Então, se as condutas atuais são adequadas, se as normas morais vigentes são ou não adequadas ao contexto. Tá? Então, nós estamos aqui contextualizando a época da Revolução Industrial, pós-Revolução Industrial, os primórdios aí da nossa administração moderna. Teve início lá na administração científica, né? Com o Ford, o Taylor, o Fayol. Vocês estão lembrados e lembradas da disciplina de introdução à administração e de teoria geral da administração, onde nós falamos muito sobre estes teóricos: a administração científica do Taylor, a administração escola clássica, ou gestão administrativa do Fayol, a teoria da burocracia do Weber, o Fordismo, né? Teve lá o Ford como protagonista. Enfim, esses questionamentos éticos passaram a fazer parte daquele contexto, né? Quando da Revolução Industrial e suas decorrências. Certamente essas questões até hoje são válidas. Agora, a gente tem que considerar que tivemos muitos avanços no ambiente organizacional. Então, as organizações contemporâneas, as empresas modernas, passaram a privilegiar, graças a Deus, né, o ser humano, as pessoas, em detrimento aos meios de produção. Então, antes o foco era na eficiência através dos processos, né, da otimização do trabalho,
da teoria da máquina, foi tão criticada depois, né? Pela teoria das relações humanas, pela abordagem comportamental, aí relembrando a evolução do pensamento administrativo. E hoje nós temos aí o ser humano no centro do processo, como deve ser, né? A organização é feita de pessoas, por pessoas e para as pessoas, para servir a sociedade. Existe uma organização. Por outro lado, existem ainda hoje, infelizmente, muitos relatos de desumanização no ambiente de trabalho, subornos, né? Propinas, acordos de preços, exploração dos países mais pobres, dos países mais ricos, né? Em relação aos países mais pobres. Abusos de capital flutuante, maquiagens de balanço, enfim, as notícias são muitas no dia a dia, né? E que remetem a essas práticas que não são condizentes com o que reza, né, a nossa reflexão ética, com o que nós temos enquanto conduta ética. Então, aqui no Brasil, nós temos muitos casos de corrupção, inclusive preconceituosamente e muitas vezes justificadamente, né? Às vezes é justificável mesmo, o Brasil é sim um país que tem uma grande corrupção em vários setores, e outras vezes preconceito de achar que todos os brasileiros são, né, necessariamente corruptos. Eu tive um artigo recentemente com uma professora colega da Universidade Federal Rural e uma aluna que ela orientou, falando sobre o negócio do tipo pegue leve, onde você era um estudo sobre uma barraca que ficava lá na sede, né, em Recife, da universidade, não sei se ainda está lá, e que, obviamente, agora, durante a pandemia, não deve estar, né? Mas que ficava lá na Rural, na sede em Recife, no campus, e que não tinha vendedor presente, né? As pessoas iam lá, pegavam o produto e deixavam lá a quantia que entendia do respectivo produto. Existem outros tipos de negócio desse tipo, né? Onde você mesmo faz a sua compra, você mesmo efetua o pagamento, sem a necessidade de ter um vendedor físico lá presente. E é bem interessante, porque esse estudo que a gente fez partiu da premissa justamente de que se o Brasil é o chamado país da corrupção, né, um negócio como esse não teria condição de sobreviver, porque o fato dele existir era contraditório, né? Ninguém ia pagar e pronto. Mas, apesar dessa barraca estar no ambiente universitário, né, onde, via de regra, se discute muito ética nas disciplinas e aí tudo mais, mas os universitários também são um extrato de nossa população e essa barraca existia, né? Funcionou, e isso, não sei se ela voltará a existir pós-pandemia, mas é um retrato de que é sim possível, né? Nem todo brasileiro é pautado por condutas que não são éticas, nem todo brasileiro é corrupto, né? O Brasil tem excelentes exemplos e nós, muito pelo contrário, né? A maioria da nossa população, certamente, no dia a dia, trabalha, luta por seus objetivos, seus propósitos, e não se vale de práticas, né, de corrupção. Enfim, após esse parêntese do artigo que a gente publicou, sobre esse negócio pegue leve, né, voltamos à nossa discussão aqui, que está diretamente relacionada sobre a ética. Então, algumas condutas antiéticas são praticadas por organizações, por empresas, né? Em relação aos funcionários, por exemplo, assédio moral, assédio sexual, às vezes. Eu diria que essas condutas, inclusive, podem ser crimes, né? Favoritismo, que é quando há o favorecimento a determinadas pessoas. Nepotismo, que é uma coisa muito discutida no Brasil, né? Quando você favorece parentes, emprega parentes, muito comum aí, né? em organizações públicas.
desrespeito, injustiça, discriminação, né? Somos um país aí onde há muitos casos de preconceito, tá? De injustiça, e a gente tem que fazer o possível para criar um ambiente acolhedor em nossas organizações para evitar que essas práticas se perpetuem, né? Se nós não agirmos, nós não refletirmos sobre isso, elas fatalmente irão continuar existindo. Nós temos que fazer o possível para diminuir isso, essas práticas. Relações com fornecedores, né? Às vezes você tem comissões indevidas, superfaturamento, enfim, né? Isso acontece no dia a dia de muitas organizações. Por sinal, depois eu vou deixar para vocês o guia, né, de relacionamento com os fornecedores, né, de uma organização brasileira, para que vocês vejam que há uma preocupação grande em relação a isso, e vai constar lá com material de apoio da nossa aula, da nossa videoaula. Relações com clientes, preços abusivos, agora nesse cenário de pandemia, há escassez de produtos, de matéria-prima que dificultam, sim, né, as empresas de atenderem adequadamente. Muitas empresas tiveram a demanda que se elevou exponencialmente, muito embora muitas outras se valem de práticas, de condutas antiéticas, aumentando o preço abusivamente, sem necessidade, de forma injustificável, tá? No atual contexto em que as pessoas muitas vezes são obrigadas a consumir esses produtos, dependendo aí da sua importância, né? Medições falsas, né? Às vezes aí as pessoas constam um peso e é outro na embalagem, né? Publicidade enganosa, quantas vezes a gente vê aí campanhas publicitárias belíssimas, mas quando você chega lá na organização, não é daquele jeito, não é daquela coisa, aquela proposta lá, aquela sugestão de venda lá, não é da mesma forma que constava lá na propaganda, tá? Adulteração de produtos também, né? Combustíveis, às vezes adulterados, produtos em si, que tem seu conteúdo adulterado, isso pode levar risco à vida de pessoas, né? Uma conduta criminosa, inclusive. Relações com o Estado também se percebe condutas antiéticas em relações de organizações com o Estado, né? Sonegação de impostos, sub- ou superfaturamento, empresas que cobram um preço exorbitante, ou então que maqueiam processos licitatórios, né? Suborno a agentes públicos, informações contábeis inverídicas. Todo esse horizonte de exemplos que a gente tem citado aqui são condutas antiéticas praticadas com muitas organizações. Em relação aos sócios, maquiagem de balanço, às vezes a empresa faz um balanço ilusório, mostra um resultado fictício para que os sócios entendam que a organização vai bem, né? Às vezes seus administradores abusam do poder que têm, influenciam negativamente, enfim, são muitos exemplos de condutas antiéticas e, por vezes, criminosas que as organizações, muitas organizações, fazem uso. A denúncia dessas práticas tem levado muitas organizações a criarem código de ética, aquelas que não têm os códigos de ética, né? E muitas vezes recriarem. Auditorias têm sido realizadas, programas de treinamento têm sido realizados, e uma palavra que está muito em voga hoje em dia, que é compliance, ou seja, é uma palavra que está muito em voga, práticas de compliance, políticas de compliance nas organizações, né? Contratação de consultorias especializadas para auditar, para fazer o levantamento de más condutas, de problemas, gestão de riscos, né? Gestão de integridade, e são coisas que vão impactar diretamente na imagem organizacional. Então, as empresas hoje em dia têm revisto suas práticas, e eu incluiria aqui também, já que a nossa disciplina trata não apenas da questão ética, mas também da sustentabilidade, né? Da responsabilidade socioambiental, práticas de sustentabilidade
que hoje em dia são requeridas pelos acionistas, pelos clientes, pelo mercado, né? Há hoje uma determinação, por assim dizer, para que as empresas façam bom uso na sua relação com o ambiente, com o meio ambiente, né? Isso é uma exigência hoje em dia do mercado, dos fornecedores, dos acionistas. Isso deve constar nos códigos de ética, nos códigos de conduta, né, das organizações. O compliance, que nós falamos há pouco, nada mais é do que um conjunto de regras, padrões, procedimentos éticos e legais, que, uma vez definido e implantado, vai ser uma linha mestra, né, a orientar o comportamento organizacional, a orientar o comportamento daquela instituição no mercado que está atuando e as atitudes dos seus colaboradores. Então, essa é a importância do compliance. É um conjunto de padrões, de procedimentos, que tem uma relação muito grande também com as práticas de transparência. Então, uma outra expressão que está muito em voga hoje no mundo organizacional é o accountability, né? Que é a prestação pública de contas das organizações. Então, compliance e accountability são coisas que estão em voga e estão diretamente relacionados à boa imagem organizacional. Por que é que as empresas estão se preocupando com isso? Com a questão ética, com a questão da sustentabilidade, né? Com boas práticas administrativas, porque isso traz um retorno positivo para essas organizações. Então, uma empresa que tem boas práticas de sustentabilidade, que tem uma conduta ética, ela recebe, obviamente, o maior reconhecimento por parte dos seus stakeholders, que são as partes interessadas, que também pode ser conceituado como o público estratégico daquela organização, seus colaboradores, fornecedores, a comunidade onde a empresa está inserida, o próprio mercado, o governo, né? Os fornecedores, os acionistas. Então, essas partes interessadas na existência dessa organização, que chamamos de stakeholders, irão dar o maior reconhecimento àquela organização. Tanto maior será esse reconhecimento, quanto melhores forem as práticas e condutas organizacionais sob o ponto de vista ético e da sustentabilidade. E isso vai valorizar o chamado goodwill. O que é goodwill? São os ativos intangíveis, né? As características, a localização da empresa, a credibilidade no mercado, principalmente a questão da credibilidade, né? Isso vai agregar valor à organização, gerar o chamado capital intelectual. Por isso que é tão importante a conduta ética por parte das empresas, a adoção de um conjunto de práticas de responsabilidade socioambiental, né? Porque durante o processo, tanto de compra e venda da empresa, ela vai ter uma outra valorização. Durante a própria existência da empresa, ela vai agregar mais valor, né? Valorização do capital intelectual, que é a capacidade de inovação, mais o capital estrutural, né? Mais o capital humano. Redução de riscos. Quanto mais éticos forem os procedimentos organizacionais, quanto mais ações pautadas pela responsabilidade socioambiental, menor a possibilidade dessa empresa responder a processos, de receber multas dos órgãos reguladores, né? Então, há naturalmente uma redução de risco, sem falar de outras questões relacionadas à questão da integridade, né? Melhora o ambiente e a qualidade do trabalho, porque as pessoas vão desenvolver suas atividades num ambiente sadio, né? Um ambiente que não tem aquele clima de condutas antiéticas, de corrupção. Então, quanto mais ético for um ambiente, quanto mais pautado pela sustentabilidade, tanto melhor é esse ambiente para se trabalhar dentro de uma organização. Então, por essas e outras coisas, que é tão importante para as organizações adotarem a ética e a responsabilidade socioambiental como pautas, né?
A importância da ética empresarial, então, segundo os autores Alonso Lopes e Castrucci, é que uma organização é uma entidade que decide e age de acordo com o que desejam as pessoas que delas fazem parte, as quais criam e recriam a cultura organizacional. Tudo isso que a gente está conversando reflete-se na cultura daquela organização. A cultura está sendo criada e recriada. Então, essas boas práticas, né, vão redundar numa cultura organizacional ética, uma cultura organizacional pautada pela sustentabilidade. Então, a ética empresarial implica em criar tradição de cultura ética que tende a crescer por si mesmo. Um ambiente ético ele se retroalimenta e vai ficando cada vez mais ético. A organização vai criar uma energia interna, né, que a guia para a frente, criando assim o chamado círculo virtuoso e enriquecedor, conforme os autores citados. Ou seja, um ciclo de vida organizacional que a sua cultura vai se alimentando e se realimentando, pautando-se na ética e na responsabilidade socioambiental, melhorando sua imagem, melhorando o dia a dia do seu clima organizacional, né? E sua imagem, e a forma como o mercado enxerga aquela organização, a forma como a própria organização e seus colaboradores se enxergam. Então, eis algumas características da ética e por que é importante estudar ética em administração. Tá? Bom, além disso, nós vamos ter um material bem interessante que eu deixei no ambiente virtual de aprendizado, que fala sobre a lei de combate à corrupção. Essa lei é a chamada Lei Anticorrupção, é a Lei 12.846 de 2013, tá? E eu vou deixar o link para que vocês leiam essa lei, né, na medida do possível, e ela é conhecida como a Lei Anticorrupção e é um importante avanço na luta do nosso país em relação à responsabilização, né, civil e administrativa de empresas que pratiquem quaisquer atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, né? Então, essa lei, ela trouxe aí essa questão da responsabilidade objetiva. O que é isso? As empresas elas podem ser, sim, responsabilizadas em casos de corrupção. Penas mais rígidas para quem cometer quem cometer corrupção, né? A possibilidade, uma abrangência maior dessa lei, que pode ser aplicada pela União, estados e municípios, inclusive em empresas brasileiras que atuem no exterior. Então, essa lei é bem interessante. Vou deixar à disposição de vocês para que vocês leiam um pouco. Órgãos como a Controladoria Geral da União, a CGU, ele que é o responsável por grande parte dos procedimentos em relação à instalação de inquérito e julgamento de processos administrativos e de responsabilização no Poder Executivo Federal, né? Eles têm nessa lei como uma bandeira, né? A Lei Anticorrupção é uma lei que ajuda bastante a diminuir práticas danosas, criminosas, por assim dizer, né? E é importante notar que as pessoas jurídicas, está no artigo 2º dessa lei, deixa eu ler aqui para vocês, pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente nos âmbitos administrativo e civil, né, pelos atos lesivos previstos nessa lei, praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não. Então, deem depois com calma uma lidinha nessa lei. Ele fala de atos lesivos à administração pública, ela fala, né? Esse dispositivo legal fala sobre a responsabilidade da pessoa jurídica, né? E também de administradores, tá? A questão das licitações e contratos, enfim, quaisquer sortes de atos lesivos à administração pública são abrangidos aí,
que são contemplados nessa legislação. Manipular, fraudar equilíbrio econômico, financeiro. É interessante para que administradoras e administradores leiam essa lei, tomem ciência de como ela existe, né? E você pode achar essa lei 12.846, vou deixar o link para vocês aqui na disciplina. E também é interessante que vocês deem uma olhada lá no site da Controladoria Geral da União, que lá detalha um pouco mais sobre a lei anticorrupção. Tá? Bom, além disso, eu também vou deixar um material de apoio que eu acho bem interessante, que é a Guia de Conduta Ética para Fornecedores da Petrobras. Inclusive, se você for procurar lá na Petrobras, na parte de compliance, ética e transparência, você vai encontrar uma série de... Como sabemos, a Petrobras é uma organização brasileira, né? É uma organização, um orgulho nacional, e que passou por todo um processo aí, né? De investigação criminal, pessoas foram presas, enfim. O passado recente da Petrobras é bem complicado sob o ponto de vista legal, né? Sob o ponto de vista criminal, inclusive. Mas é uma organização que se mantém sólida, indispensável para o nosso processo e que reviu suas práticas, teve que refazer aí muitas de suas normas de conduta. Então, eu acho interessante esse exemplo, porque isso é ética. Ética é você estar revendo, reconstruindo, recriando sua cultura organizacional, como vimos nos slides. Então, deem uma olhada aí no site da Petrobras, nesse campo compliance, ética e transparência. E eu vou deixar aqui um link para que vocês acessem o Guia de Conduta Ética para Fornecedores da Petrobras, que é um guia que a organização usa para dar as diretrizes aos seus fornecedores, né, para que eles entendam aí independentemente deles serem residentes no Brasil ou não, né, como poderão participar das licitações, como poderão se pré-qualificar para os procedimentos de contratação da empresa. Então, toda essa relação entre fornecedor e empresa constam nesse guia. E é bem interessante que ele também fala em sustentabilidade, fala em compliance, fala em diversidade. Então, deem uma olhada que a gente vai discutir um pouco sobre esse material de apoio lá no nosso fórum semanal. Bem, espero que essa nossa conversa sobre a importância da ética e da responsabilidade socioambiental nas organizações tenha sido produtiva para todos nós. Um abraço e até o próximo encontro.